ficha de cliente é o seguinte, ó, quanto tempo você entende, Gilberto, que se levaria para aplicar, no caso, né, a ficha de cliente em uma loja? Gostaria de entender o fluxo que você tem quanto a essa ficha de cliente. Estoque, é só depósito ou entra o que está na gôndola também? A ficha de cliente, eu vou te contar assim, ó, ela é algo assim, odiado por alguns e amado por outros. A ficha de cliente é idolatrada por outros. Por quê? Eu vou lhe dar as duas percepções. Eu fui usuário de ficha de cliente no tempo que vendia e não abri a mão dela. Em hipótese nenhuma. Eu comecei trabalhando na Souza Cruz com ficha de cliente. Primeira empresa que eu trabalhei, eu aprendi logo de cara que ficha de cliente era uma coisa básica para você controlar. O controle do estoque tem que estar na sua mão. É desejável que esteja na sua mão. Ah, mas você vai me dizer, não, mas tem lojas que já não permitem mais o acesso e tal, e o sistema, o único controle de estoque é pelo sistema, tal. É verdade. Você vai ter um número interessante de lojas hoje que já não permitem, que já estão realmente com o sistema e tal. Mas mesmo assim, nessas lojas, isso acontecia muito nas grandes redes, né? A gente ainda assim, nessas lojas, a gente tinha na época o serviço de promotores de vendas. Então a gente procurava, eu procurava me utilizar dos promotores de vendas para que eles fizessem o levantamento de estoque e de alguma forma essa informação chegava até a minha mão. Então eu conseguia ter uma visão do giro daquela loja de todos os itens, né? E o estoque, efetivamente, que a gente está falando na ficha de cliente, a ficha de cliente é aquela ficha de cliente básica, né? Onde você tem lá a lista dos seus produtos e você tem lá colunas com os dias das suas visitas. Então você vai ter lá o estoque, vamos lá, semana passada, estoque, você tinha lá 10 unidades de um item, você vendeu mais 5. O cliente ficou com 15 no total. Essa semana você foi no cliente, ele só tem 7. Ele vendeu 8, então você vai repor lá 8 ou 9 unidades. Na semana que vem você vai visitar ele e ele vai ter 5 unidades. Opa, ele vendeu então 15, 10 unidades, eu vou colocar 10 ou 12. Enfim, é basicamente isso, tá? O ponto importante, gente, é o seguinte, nós controlamos, né, o ideal, o desejável, eu aprendi assim, é que o vendedor precisa ter o controle daquilo que está acontecendo com seus itens no ponto de venda, né? Você não entregou os seus itens, os itens que você vendeu, e passou a responsabilidade da gestão desses itens para o cliente. Não é assim que a coisa acontece, né? Ainda mais nessa cultura que nós trabalhamos fortemente lá dentro do curso Alta Performance, que é a da venda consultiva. Então, na ideia da venda consultiva, você é responsável pelo giro dos produtos. E como é que você pode controlar, como é que você pode gerenciar se você não tem o detalhamento do giro de cada um desses itens? Então, você perde essa possibilidade de gestão, né, e de recomendação para o cliente de quantidades, de reposição e tal. E aí entra um dos prós, né, um dos grandes prós da ficha de cliente, é de você conseguir demonstrar para o cliente o giro do item ao longo do tempo. Então, ela geralmente você vai conseguir mostrar lá 4, 5, 6 semanas anteriores de suas visitas. Se você controlou todas as semanas o estoque, você vai conseguir mostrar para ele, numa linha de tempo fácil, rápida, né, a dinâmica daquele produto durante essas semanas. Então, é uma forma muito persuasiva de você começar a construir as suas próprias sugestões de pedidos e obter com facilidade ou com mais facilidade a aprovação do cliente. Porque contra números não tem argumentos, né? Se tinha 10 mais 5 semana passada e essa semana tem 5, você vai brigar para repor 10 unidades? Né? Não tem sentido você ficar brigando por reposição de produto. Reposição de produto não se negocia, né? Reposição de produto se envia, simplesmente, porque o produto já está ativo. É lógico que vai ter lá as conversas sobre políticas comerciais e tal, e precificação, caso o produto esteja envolvido em alguma promoção e tal, beleza. Mas fora isso, você tem que controlar e enviar. E o ideal, né, no mundo ideal, nesse nosso mundo ideal aqui da venda consultiva, a sugestão de pedido parte de você. Ela precisa partir do representante comercial e não transferir essa responsabilidade para o comprador. Porque esse cara não tem tempo. Esse cara quer que você tome o menor tempo possível dele no ponto de venda, gente. Então, quanto mais tempo você obriga ele a fazer análise item por item lá do estoque e tal, você está tomando tempo dele. Quando você faz a recomendação, quando você faz a sugestão, você facilita a vida do comprador nesse processo.
né? Então, você ganha a gestão você ganha a gestão do item, você ganha a confiabilidade do lojista no sentido da recomendação, da sugestão de pedidos. Isso pode aumentar muito a sua velocidade de reposição, ou seja, mesmo nos dias em que um comprador, por exemplo, estiver ausente, você pode chegar na loja, fazer o levantamento, levantar a sugestão, bater uma foto para ele e mandar para ele pelo WhatsApp. Daqui a pouco ele pode te aprovar um pedido porque ele já confia, né, que você vai fazer uma recomendação coerente e ele vai te aprovar isso em menos de 2 minutos pelo WhatsApp. Então, a ideia aqui é que nós consigamos trazer para o nosso lado essa vantagem, né, do controle do estoque. Agora, tem uma questão importante também, né? Tem um contra, que ele é presente. Só que eu vou dizer os dois lados, né, desse contra. Que as pessoas falam o seguinte: não, a ficha de cliente toma muito tempo. Mas veja, pode ser que eu não consiga fazer em todos os clientes da minha rota. Eu não vou conseguir usar se a minha ficha é muito longa. Se eu tenho lá, por exemplo, 300 SKUs no meu portfólio, eu não vou conseguir controlar todos esses itens em todos os clientes da minha rota, do meu dia. Tá bom, mas olha só. Quando você vai fazer uma análise, pessoal, do mix de produto presente efetivamente nos pontos de venda que você atende, eu tenho quase absoluta certeza do que eu vou te dizer aqui. A maioria dos seus clientes não compram todo o seu portfólio. Não compram. Seu melhor cliente vai te comprar 60%, 50%, 60% do seu portfólio. Faz essa análise para você ver. Então, quando você para pensar, os clientes médios e pequenos vão trabalhar com seu portfólio provavelmente um percentual ainda muito menor do que isso. Ou seja, na prática, você está falando de uma quantidade de itens pequena por ponto de venda. Agora, se você na média tem um volume muito alto de itens e realmente o tempo de análise de todos eles não está sendo mais coerente, não está dando tempo de você fazer todo o serviço que você deve em todo o seu portfólio, você tem um outro problema. Talvez você esteja com um número de clientes acima do que você deveria estar. Ou talvez você esteja com um número de pastas de produto acima do que você deveria estar. Porque veja bem, se você vendeu para um cliente 50 itens, você precisa gerenciar esses 50 itens. Não há possibilidade de você gerenciar os prioritários. Você entregou para esse cliente um item qualquer e você precisa mostrar para ele que esse produto vai girar. Você é responsável. Ele comprou de você não o produto, ele comprou o giro. Se esse produto não gira e você não monitora isso, você pode estar colocando em risco o seu relacionamento com o cliente. Ah, mas não dá tempo. Se não dá tempo, tem alguma coisa errada. Ou você está com muito cliente ou você está com muito portfólio. Então, a questão aqui você precisa, na venda consultiva, você precisa controlar os produtos que você vendeu. Não existe outra possibilidade. Isso vai definir a sua relação com o cliente. Isso vai definir o sucesso. Isso vai definir, inclusive, as perspectivas de novas introduções. Se você não controla bem os itens que você hoje está vendendo para o ponto de venda, você acha que ele vai confiar em você em novas introduções? Será que o problema das suas introduções não está sendo isso? Se você não está controlando bem os 50 itens que você já vende, o cliente vai querer mais 10 novos itens? Ele vai saber que alguns desses itens vão virar problema para a loja, porque você não vai conseguir controlar, porque você já tem um portfólio muito extenso. Então, talvez você esteja dando um tiro no pé com o fato de você não estar controlando corretamente os itens que você já vendeu para o ponto de venda. Isso pode estar sendo, inclusive, uma objeção constante para você para novas introduções. Para pensar. Faz uma análise, porque pode ser que você esteja aí com... Talvez você tenha que sentar com o seu supervisor, seu gerente e dizer assim, cara, eu estou com muito portfólio, ou eu estou com muito cliente, eu preciso dar uma reestruturada, porque se você não está conseguindo controlar, você não está conseguindo analisar o giro. Se você não analisar giro, como é que você vai propor alguma condição diferenciada para fazer esse produto girar mais? Porque o nosso intuito, né, na venda consultiva é fazer todos os itens girarem. Então, não dá para conceber a ideia de itens que estejam no ponto de venda, que são meus, são itens que eu vendi para o ponto de venda e que eu não monitoro. Não existe essa possibilidade nesse modelo de venda consultiva que nós falamos no curso Alta Performance. Não existe essa possibilidade.
né? Então, assim, e ainda falando sobre a questão da ficha, tem mais uma questão importante, né? Existem dois modelos de ficha, né? Existe um modelo de ficha aberta, onde você não tem os itens do seu portfólio impressos, ou seja, você vai escrevendo ali item 1, item 2, item 3, a caneta ou a lápis, e vai depois colocando lá o estoque pedido, estoque pedido, estoque pedido ao longo do tempo. E tem o outro modelo da ficha fechada, né? Que é aquela que já vem com uma lista completa do seu portfólio. Essa ficha fechada é fantástica. Ela é um livro, às vezes, ela é um caderno, às vezes, e tal. Ela é até trabalhosa, às vezes, de você manipular e tudo mais. Mas ela é fantástica, porque ela te dá uma dimensão exata do nível de distribuição que você tem dos itens do seu portfólio para o cliente. Você abre aquela ficha lá, você tem lá 200 itens no seu portfólio e você está vendendo para aquele ponto de venda específico 30. Ou seja, você sabe ali claramente que você tem 170 produtos para introduzir nessa loja. Ou então, talvez um pouco menos, né? Porque alguns deles pode ser que não caibam para aquele ponto de venda. Então, a questão aqui é que a ficha de cliente, gente, é um mal necessário. Ela precisa ser ressignificada. Se você não usa, trate de pensar em utilizar. Se você está restrito à utilização do tablet, por exemplo, para fazer a demonstração para o cliente do giro de produto, se o software que você está utilizando mostra mais de uma semana, 1, 2, 3, 4, 5 semanas anteriores, 5 visitas anteriores, ótimo, não precisa da ficha. Mas eu não conheço, eu não vi software hoje que tenha essa possibilidade que mostre de forma que fique visível, realmente, claramente visível para o lojista o que aconteceu com o giro dos produtos nas últimas semanas. Então eu vejo assim, tinha semana passada somente e hoje tinha 15 semana passada e hoje tem 10. Basicamente isso. Então a ficha de cliente ela consegue demonstrar um raio maior de visão, né? Um comportamento de mais longo prazo para o cliente de forma muito rápida. O cliente consegue rapidamente perceber o giro do produto.